E se hoje nós temos uma luta, e nós sabemos que aqui, como diz essa palavra, que o Senhor pode nos fazer andar sobre essa luta, por que que você está deixando essa luta te afundar? Por que que você está olhando para a tempestade? Porque foi isso que Pedro fez naquele momento. Ele andou sobre as águas, então ele ousou com a fé. Porém, por um momento de distração, perceba, distração. Foi um momento muito rápido, que ele nem percebeu. E logo ele começou a afundar. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Mais um dia, nós estamos na presença do Senhor. E temos que agradecê-lo, porque as misericórdias dele têm nos renovado a cada manhã, têm nos sustentado. Como disse a evangelista, os dias não têm sido fáceis, né? As lutas têm tentado nos consumir, mas o Senhor é conosco, né? Ele é o Deus das nossas vidas e é Ele que nos restaura, nos renova a cada manhã, e nós temos somente que agradecê-lo, porque Ele é fiel, porque Ele nos ama, né? Porque Ele nos cobre com a graça dEle, e Ele derramou o sangue dEle naquela cruz, para que nós estivéssemos aqui. Então, que nós possamos louvar, engrandecer o nome dEle, a cada manhã que nós acordamos, né? A cada luta que nós enfrentamos, porque a cada luta nós também crescemos. Nós conseguimos crescer na fé e ter intimidade com o nosso Deus. Amém? A palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer à igreja está em Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler do 22 ao 33. Mateus 14, 22, 33. Vamos lá? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os seus discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Repita comigo: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nos traz aqui, né, esse texto. Nós podemos entender que Pedro, ele foi um homem de muita fé. Que Pedro, ele foi um homem ousado. E que ele colocou em prática aquilo que o Senhor pede para nós colocarmos em prática todos os dias, que é a nossa fé. Pedro, ele foi ousado. Ele fez algo que somente quem crer no Deus do impossível pode fazer.
Eu e você, se nós estivermos num barco, nós temos coragem de colocar o pé para fora e andar sobre as águas? Não. Mesmo que nós venhamos chamar ao Senhor naquele momento, se nós não estamos vendo, dificilmente nós vamos sair, vamos colocar o pé naquela água para andar sobre as águas, no mar. A gente não vai fazer. Mas Pedro, ele foi ousado. E ele pediu para Jesus para que ele pudesse andar sobre as águas. E ele andou. Ele ousou com a sua fé. E isso é uma lição para nós. As águas daquele mar representam hoje as nossas lutas, as nossas dificuldades. E se você, como Pedro, for ousado, você praticar a sua fé, se você crer no Deus do impossível, o Senhor pode fazer-nos andarmos sobre as águas que são as nossas lutas. As nossas lutas não precisam estar acima de nós, ela tem que estar debaixo dos nossos pés. Porque nós temos um Deus, que é um Deus que tudo pode. E se hoje nós temos uma luta, e nós sabemos que aqui, como diz essa palavra, que o Senhor pode nos fazer andar sobre essa luta, por que que você está deixando essa luta te afundar? Por que que você está olhando para a tempestade? Porque foi isso que Pedro fez naquele momento. Ele andou sobre as águas, então ele ousou com a fé. Porém, por um momento de distração, perceba, distração, foi um momento muito rápido, que ele nem percebeu. E logo ele começou a afundar. E eu trago isso para a nossa vida. Cuidado com as distrações. Porque às vezes a gente pensa, mas é uma coisa simples. Mas é um desvio de olhar. E você abre uma brecha, o inimigo entra na sua vida e você começa a afundar. Porém, o que Pedro fez? Naquele momento que ele afundou, que ele viu que ele estava submergindo, ele clamou ao Senhor. Então ele disse: salva-me, Senhor. E é isso que eu quero que vocês coloquem no seu coração no dia de hoje. Que o Senhor está dizendo para nós hoje, porque Ele quer ouvir o nosso clamor. Porque, como disse a evangelista, que já hoje nós somos dependentes do Senhor. Não tem onde nós buscarmos recursos se não for na presença de Deus. Eu não sei o problema que você está passando, nós temos as nossas lutas, nós temos os nossos processos. E o Senhor, Ele nos molda por esses processos. Porém, às vezes a gente está numa luta tão grande, a gente está num processo tão difícil, que uma pequena distração nos faz tirar o foco do Senhor. Ali naquele momento da agitação, Pedro, ele estava com medo. E no momento do medo, da agitação, às vezes a gente esquece de clamar ao Senhor. Você coloca o seu olhar naquela luta, naquele problema, naquela tempestade. E você esquece de imediatamente clamar ao Senhor. Muitas vezes você deixa se submergir. Você começa a afundar, afundar, afundar. E você esquece que você tem um Deus que Ele pode, se você clamar e pedir, como Pedro fez: salva-me, Senhor. Ele, com a mão dele, ele estende a mão dele e ele te puxa e você volta. E ele te tira do fundo do poço, porque não é ali que nós devemos estar. Nós devemos caminhar sobre as águas, nós devemos andar sobre os nossos problemas, as nossas dificuldades. Então eu quero que você entenda que esse salva-me, Senhor, é momento de oração. É momento de busca. E eu anotei aqui algumas situações com foco nesse clamor de salva-me, Senhor, que o Senhor trouxe ao meu coração. Esse é um clamor e uma oração mais breve que tem na Bíblia. E muitas vezes nós achamos que para nós clamarmos o Senhor, para nós orarmos o Senhor, nós temos que ficar ali horas e horas e horas e falar muitas coisas para o Senhor. Mas não é isso. O Senhor, Ele quer uma breve oração, mas uma oração com fé.
Uma oração você crendo que Ele vai te socorrer. Que muitas vezes a nossa luta está tão grande que a gente não consegue nem orar. Você se ajoelha e as palavras ela não vêm. E às vezes a gente fica no nosso coração pensando, mas meu Deus, eu não consigo falar, eu não consigo orar. Mas Deus, Ele não quer que nós usemos, como diz a Bíblia, vãs repetições. Podemos falar 2 palavras, como disse aqui Pedro, salva-me, Senhor. E tendo fé, e o seu coração, e o seu foco naquele que é um Deus que tudo pode, Ele vai te salvar, Ele vai te socorrer. Então a lição que Deus falou ao meu coração nessa palavra, que nós podemos orar ao Senhor em qualquer lugar e em qualquer situação. Qualquer lugar, igreja. Nós precisamos estar sempre em oração ao Senhor. Tem lugar que não dá para a gente ficar orando como a gente ora quando nós estamos no nosso quarto. E Pedro, naquele momento, ele não estava num templo, como nós estamos aqui hoje. É mais fácil para a gente orar no templo, não é, evangelista? Na igreja. Ele não estava. Ele não estava no momento devocional. Ele estava no momento de desespero. Ele estava no momento de medo, de luta, de aflição. Porque o vento estava batendo para lá e para cá, ele estava na tempestade. E ainda assim, ele tinha que ser muito rápido, breve e urgente. E tem situações, igrejas, que nós temos que ser rápido, breves e urgente. Que não dá para você ficar esperando você ter vontade de orar, porque às vezes a gente não tem. Porque a nossa carne é fraca. E a luta, ela vem realmente para nos abater. O nosso confronto entre carne e espírito é todo momento da nossa vida. Então tem momentos que nós temos que estar em oração, mas é uma oração urgente. Salva-me, Senhor, em qualquer lugar. Se você está num lugar que não dá para você orar como você ora na igreja e em casa, ora em espírito. Então você pode fazer isso no seu trabalho, na sua escola, no hospital, seja onde for, seja em momentos festivos, numa festa, seja no momento de tribulação, que às vezes nós estamos em momentos que a gente não pode nem falar do Senhor, mas a gente pode falar em espírito. Então que nós possamos colocar em ação a nossa prática de oração ao Senhor em qualquer lugar que nós estivemos, porque o Senhor, Ele quer ouvir o nosso clamor. E isso não precisa ser só falado, pode ser no seu coração. Pode sendo você clamando ao Senhor ali no seu coração e crendo que Ele pode fazer muito mais do que nós imaginamos. Amém? Uma outra coisa que essa palavra trouxe ao meu coração é que o nosso foco deve estar sempre em Jesus e Ele deve ser o primeiro recurso que nós devemos buscar nos momentos de dificuldade. E não há habilidade, não há conhecimento, não há faculdade, não há nada que nós tenhamos ou que nós façamos que pode trazer para a nossa vida um momento de salvação, um momento de cura, de libertação, que não seja nós buscarmos a presença do Senhor. Muitas vezes nós nos apoiamos em coisas materiais. Muitas vezes nós nos apoiamos no próximo, numa conversa com uma pessoa. Às vezes nós estamos sendo tratados e é algo entre você e Deus. E aí você fala com um amigo, fala com outro. Não que não seja bom, é bom. Mas o nosso recurso tem que vir do Senhor. E independente do conhecimento que você tenha, se você não buscar o seu recurso no Senhor, se Ele não for a sua primícia, se Ele não for o seu foco, você não vai conseguir vencer a batalha. Você não vai conseguir passar pela tempestade. Então que nós possamos ter em nossa mente e nosso coração que o nosso Senhor é o nosso primeiro recurso, independente do conhecimento que nós tenhamos. Sem Ele, nada somos e nada podemos fazer. Nada somos e nada podemos fazer. A segunda lição é que nós podemos fazer uma profunda oração em poucas palavras. Esta oração de Pedro é uma oração curta. Como eu já disse aqui, a gente não precisa estar meia hora. É bom, tem momentos que a gente se ajoelha que a oração flui. E nós passamos horas orando ao Senhor. Mas tem momentos que não dá, igreja, e você tem que entender o seu momento e Deus, Ele entende também.
Não ache que Deus, Ele espera de você ficar ali o tempo, é horas orando ao Senhor, é horas buscando algo que muitas vezes você não consegue buscar, porque às vezes a luta é tão grande que a gente não consegue entregar para o Senhor aquilo que nós queremos entregar. Que às vezes a gente quer entregar muitas palavras, mas Deus, Ele quer o nosso coração. Deus, Ele quer que nós entendamos que sem fé nós não podemos agradá-lo. Então, não tente passar por uma dificuldade, por um problema, fazendo aquilo que você hoje não consegue fazer. Nós não devemos desanimar, mas a gente tem que entender o nosso processo, e Deus, Ele entende. Ele entende que muitas vezes nós estamos fracos. O que nós não podemos deixar é de buscar a presença do Senhor. Então, mesmo fraco, mesmo você só agradecendo ao Senhor e não conseguindo falar outras coisas, entre na presença dEle, se ajoelhe e diga: salva-me, Senhor. E Deus, Ele estará ali para te salvar. Então, que nós possamos ter cuidado com muitas situações em nossas vidas e venhamos clamar ao Senhor. E mesmo em momentos que nós nos distraímos, porque às vezes nós nos distraímos e a gente acha que, puxa vida, desagradei ao Senhor. Assim como foi Pedro, ele se distraiu. A fé dele naquele momento foi abalada. E muitas vezes a gente acha: desagradei ao Senhor. E agora? É só você clamar: salva-me, Senhor. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Como disse o evangelista, não tem ninguém perfeito aqui. Perfeito só o Senhor Jesus que está no céu. Não somos perfeitos, nós erramos. Agora, o que nós precisamos, no momento que você errar, é você imediatamente voltar atrás. Não se sinta culpado. Deixe de fazer o que você estava fazendo, clame ao Senhor, Ele vai te ajudar a passar pela tempestade. Ele vai te trazer de novo a presença dEle, você vai conseguir buscá-lo, adorá-lo. E Ele vai agir na tua vida e Ele vai te tirar dessa tempestade. E naquele momento, ali Pedro e os discípulos, eles estavam ali no barco, né? E o barco, a tempestade ia para lá e para cá. E a Bíblia diz que momentos antes o Senhor estava em oração. O Senhor estava em oração. Foi quando o Senhor foi até eles e viu a tempestade que eles estavam passando. Então, irmãos, o foco dessa mensagem hoje é a oração. Porque se Jesus, essa passagem, quando Deus ele tirou esse momento de oração, foi no momento em que ele tinha tido conhecimento da morte de João Batista. E ele estava com o coração entristecido e veio o milagre dos 5 pães e 2 peixinhos. Então, o Senhor ele estava passando por um momento de tristeza, executou ali o seu milagre e diz a Bíblia que ele em algum momento se retirou para longe de todos para orar. Então, se Jesus, que é o Deus soberano, que é santo, ele tirava o momento dele para orar, quem dirá nós? E mesmo em meio à dificuldade, à tristeza de Jesus, porque ele estava triste pela morte de João Batista, ele executou ali um milagre, ele se retirou para orar. Imagine nós. Porque muitas vezes a gente passa por dificuldades e a gente não quer nem orar. A gente não quer vir fazer a obra do Senhor. Porque a gente está triste. Porque eu perdi isso, eu perdi aquilo. Não, irmãos. Mesmo que você se sinta fraco, mesmo que você esteja passando pelo processo, mesmo que as coisas não estejam do jeito que você queria que estivesse, não deixe de orar. Não deixe de buscar a presença do Senhor. Não deixe de fazer a vontade do Senhor, seja ela como for. Cada um sabe do seu chamado. Cada um sabe aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus quer que você saiba, que você faça. Então, que a gente possa se colocar na presença do Senhor. Que a gente possa se dispor e dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Não está sendo fácil. A tempestade está querendo me abater.
Os ventos estão me jogando para lá e para cá. A luta está querendo me puxar lá para baixo. Eu estou passando por um processo, não está sendo fácil. Mas se você se dispor, mesmo em meio à fraqueza, como foi Pedro naquele momento que ele enfraqueceu, porque em momentos na nossa vida é assim, a gente ouve uma palavra e a nossa fé ela floresce, a gente fica forte, a gente luta, a gente batalha, mas às vezes vem algo que nos abate, e aí abala a nossa fé, por algum momento, e aí a gente quer esmorecer. Mas mesmo em meio a essa luta, esse processo, não esmoreça. Clame ao Senhor, salva-me Senhor, porque o Senhor, Ele vai te socorrer. Aleluias. O Senhor que é o Deus do impossível, o Senhor que é o Deus que tudo pode. Essa luta, essa tempestade, esse vento, o que é isso para o Senhor Jesus? Não é nada. Não é nada. Basta uma palavra do Senhor e Ele repreende todo esse vento na sua vida. Então eu te digo hoje, se levante, ande sobre as águas com o Senhor, porque Ele está te chamando, vem. Vem e ande sobre as águas, sobre esse problema. Não deixe o problema te afundar. Deus é contigo, igreja. Nós não fomos chamados para ser afundados pela tempestade. Para viver lá embaixo, não. Nós fomos chamados para pisar nos nossos problemas, nas nossas lutas. Se nós deixarmos a tempestade nos afundar, quem é esse Deus que a gente serve, evangelista? Quem é esse Deus? Ele é soberano sobre todas as coisas nessa terra. Não há outro além do nosso Senhor Jesus. Não há outro que mereça o seu esforço, mesmo diante da sua maior fraqueza, da sua maior luta, da sua maior dificuldade, mesmo que você não esteja querendo caminhar, mesmo que para levantar para você tenha sido difícil, porque às vezes a gente não quer nem levantar da cama, mas se levante, como diz a pastora Camila, como é o nome dela, gente? Esqueci. Camila Barros, levanta e confunde o inimigo. Já confundiu o inimigo hoje? É isso, igreja. Mesmo que nós estejamos lá no fundo de problemas, de situações, que você levante e você confunda o inimigo, porque o fato de você levantar, você sair da sua cama e você agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, você já colocou o inimigo debaixo dos seus pés, porque ele não queria que você levantasse. Ele não quer. Todo dia que você levanta é um confronto que você tem com o inimigo. Todos os dias. Grave isso, igreja. Todos os dias que você levanta é um confronto com o inimigo. Porque ele quer que você fique ali prostrado. Ele não quer que você saia dali da cama. Você pensa que ele está feliz porque ele te deu mais um dia de vida hoje? Não está, não. Pensa que ele está feliz porque nós estamos aqui hoje? Mas maior do que qualquer coisa é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos renova a cada manhã. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos restaura. E é por isso que eu e você estamos aqui hoje, igreja. Muitos podem não ter tido a força que nós tivemos de ter saído da nossa casa e ter vindo nessa igreja. Louvar, engrandecer e enaltecer o nome do Senhor. Mas nós vencemos. Nós estamos aqui. E nós estamos clamando ao Senhor. E Ele está ouvindo o nosso clamor. Ele está aqui. Ele está do seu lado. Ele está te sustentando. Ele está sentindo a sua dor. Ele conhece o seu coração, o seu íntimo. Ele sonda o seu coração. Eu não sei, mas o Senhor sabe o que você está passando hoje. E Ele te diz: eis que estou contigo. Não tenha medo, essa tempestade vai passar. Eu vou repreender esse vento. É só um momento que você se distraiu. Então eu queria que você refletisse, igreja. Cuidado com as distrações. Cuidado com o medo. Tente dominar o seu medo. Pedro, por aquele momento, ele teve medo e ele começou a afundar. Então que nós possamos clamar ao Senhor e pedir para Ele nos salvar e não deixar que nós tenhamos medo.
para que a gente não venha afundar. E depois de toda aquela situação que o Senhor colocou Pedro ali no barco, ele repreendeu aquele vento. Então os discípulos adoraram o Senhor e reconheceram que realmente ele era o Filho de Deus. Então que você venha adorar ao Senhor, porque Ele vai te tirar. Essa tempestade é passageira, não há tempestade que dure para sempre. Não há, igreja. Então esse momento vai passar e vai chegar o momento de você adorar ao Senhor na alegria. Porque muitos hoje aqui estão adorando ao Senhor, sim, mas o Senhor me diz que você está adorando no processo, na dificuldade. E Ele se alegra com a tua vida. Porque mesmo na dificuldade, no processo, você está aqui. Você veio buscar a presença dEle. E Ele derrama sobre ti neste dia uma bênção tão especial, uma força, um renovo que vem dos céus. Você vai sair daqui renovado. Essa tempestade, ela não vai mais te abater. Porque você vai se levantar hoje, em nome de Jesus. Você se levanta hoje e com essa atitude o Senhor vai repreender este vento, essa tempestade. Em nome de Jesus eu declaro bênção sobre a sua vida. Eu declaro vitória sobre a vida. Em nome de Jesus, o vento cessando hoje, em nome de Jesus. Você vai vencer essa batalha. Em nome de Jesus, igreja. Amém. Então, irmãos, que vocês possam ficar com essa palavra. Que nesta semana você venha clamar ainda mais o Senhor. Que você fique com essa palavra, salva-me, Senhor. Busque ao Senhor, mesmo em meio à dificuldade, mesmo no momento que você tenha se distraído e que você acha que você errou. Clame ao Senhor, porque Ele está estendendo as mãos para te salvar. Amém, igreja? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.